igreja. Muito obrigado pela vida do pastor Adilson. E o uso agora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Graça e paz. Alegria, sempre alegria retornar a Rio Verde, a PIB de Rio Verde. São muitas memórias ótimas, são muitas memórias boas. Carvalho, que está na glória, Luzinete, João Batista, Vildean e tantos aí, o Dunga. Se eu ficar aqui lembrando, de repente vou esquecer alguém, vão brigar comigo, eles me pegam lá fora. Mas a gente tem um carinho todo especial de ter vivido momentos com a igreja, em vários momentos aqui, pregando em aniversário, congresso, como o pastor Milton disse, também viajando no campo e vendo o amor dessa igreja. Quero agradecer, pastor Milton, o convite para estar aqui na celebração 64 anos do aniversário da igreja, e obrigado. Pensei assim, falar de missões na PIB de Rio Verde é chover no molhado. Uma igreja tão missionária, com histórico de avanço na visão missionária, mas a gente sabe que sempre nós temos mais o que fazer, mais a avançar, e certamente neste tempo aqui, nossa oração é que Deus esteja abençoando a igreja, abençoando com a sua palavra. Pastor Milton, Deus abençoe seu ministério. Já fez um ano? Ainda não fez um ano, certamente Deus vai conduzir todas as coisas ao longo do tempo que o irmão vai estar liderando essa amada igreja. Nilton, amigo, obrigado pelo presente. O Milton é um grande amigo, né? Literalmente, ele é grande no amor, mas também é o nosso líder aqui no Goiás. Que Deus abençoe a convenção goiana. Abraço da Ordem dos Pastores, da nossa igreja lá em Rio Preto. E nós vamos meditar, então, neste tema tão, com tanta expectativa que temos, todos os povos te louvam. Esse é o tema dado para essa conferência, e o texto básico lá em Apocalipse, no capítulo 5, versos 9 e 10, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia, essa é a sugestão também do texto ou da divisa, Apocalipse no capítulo 5, 9 e 10. Aí eu olhei o tema, todos os povos se louvam, olhei missões e olhei o texto Milton no Apocalipse. Eu falei, gente, é tão difícil falar no Apocalipse, vou falar aqui de pós-tribulacionistas, pré-tribulacionistas, dispensacionalistas, amilenistas, pré, pós, tudo isso. Certamente a gente não vai abordar essas linhas de interpretação teológica, mas a gente vai absorver do texto de Apocalipse aqui, nesta primeira noite, informações preciosas vindas da parte de Deus. Na minha versão, Apocalipse 5, 9 e 10, inicialmente, cantavam um cântico novo, dizendo, tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste comprado e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação, e os constituísse reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Senhor, a Tua palavra está diante de nós. É o texto sagrado que o Senhor revelou a João e que nós lemos hoje, Pai, em 2026. Pedimos-te que o Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes para o entendimento, para que a gente entenda e para que a gente possa ter a esperança renovada de que realmente todos os povos te louvam e todos os povos haverão de louvar ao Cordeiro, o nosso Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Pai, nos abençoe, conduzindo tudo pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Esse é um texto que tem uma conotação certamente missionária. É um texto que está dentro de um livro de escatologia, doutrina das últimas coisas. O Apocalipse é a revelação, o Revelation. Então é Deus mostrando através do João aquilo que ainda haveria de acontecer. Há todo um contexto no cenário de João, há um contexto de mundo, temos os significados, os acontecimentos que acontecem imediatamente ali, mas aqueles acontecimentos que são também executados lá no futuro.
E mesmo que a gente não vá fazer uma abordagem direta a respeito da doutrina das últimas coisas, esse é o texto muito bem escolhido, pastor Milton, porque ele coloca diante de nós a vitória do Cordeiro. Por que todos os povos louvam ao Senhor? E quando meditei no texto, entendi que todos os povos haverão de louvar ao Cordeiro, a louvar ao nosso Deus, por causa da vitória do Cordeiro, a vitória de Cristo Jesus. Nós observamos aqui esse texto e os 2 versículos que eu li, mas o capítulo 5 vai apresentar todo ele, daqui a pouco vou ler todos os versículos, ele vai apresentar esta vitória de Jesus. Ele vai apresentar este momento quando Jesus é coroado, exaltado. Você vai se lembrar da oração sacerdotal de Jesus em João capítulo 17, que é aquela oração que ele faz por mim e por você, mas há naquela oração aquilo que a gente chama de prestação de contas. Jesus está prestando contas ao Pai, falando dos discípulos que o Pai o concedeu, das pessoas que ele ministrou, o trabalho que ele realizou. E ele lembrando que passou por aquilo que é chamado da kenosis, o autoesvaziamento, que é relatado em Filipenses. Ele esvaziou-se a si mesmo e ele deixou de lado a sua glória. Este é o momento quando o Senhor Jesus Cristo não teve a sua glória tirada, a sua glória eterna, os seus atributos, o seu poder, tudo isso. Ele é Deus sempre eternamente, mas para cumprir a missão, para morrer no meu lugar e no seu lugar, ele precisava nascer como menino, ele precisava deixar de lado. Então ele se auto-esvazia, a glória não foi tirada. Mas em João capítulo 17, ele diz assim: Pai, torna a dar-me a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo, antes de todas as coisas, porque ele sempre existiu. E ele sabia que o Pai haveria de cumprir esta promessa. Ele passa por todos os estágios da vida. Ele vai à cruz, ele morre, e a vitória está aqui muito bem classificada. E não somente por causa da sua ressurreição, mas por causa da sua entrega, por causa da sua morte sacrificial, por causa do seu sangue. E aqui nós temos este momento que relata a vitória do Cordeiro. Interessante, isso aconteceu quando? Mesmo que a gente não vá abordar as linhas escatológicas, mas a gente precisa entender que este contexto do capítulo 5, ele está ligado ao capítulo 4, você vai poder ler em casa, diga amém, Nilton, e ele está ligado ao capítulo 6. O capítulo 6, esse Cordeiro, vai passar a abrir os selos que estão lacrando, fechando o livro que está na mão direita de Deus. E desta forma, quando a gente observa isso, essas situações, elas estão acontecendo. A coroação de Cristo foi naquele momento quando, 40 dias depois da sua ressurreição, ele volta ao céu, ele é assunto ao céu, ele ascende aos céus, e nós temos 10 dias até a descida do Espírito Santo em Pentecostes, completando os 50 dias. É neste período da sua ascensão, até a vinda do Espírito Santo, que ele é recebido no céu, ele é glorificado e ele recebe novamente a sua glória. Ele se posiciona como sumo sacerdote, mas Deus vai dar a ele o poder para que ele exerça o domínio no céu, na terra, debaixo da terra, e possa concluir esta missão. O que nós temos aqui é esta cena relatada por João, daquilo que ele viu, da revelação do próprio Deus. Observe o capítulo 5, por gentileza, que vai nos colocar esta realidade que tem a ver com a obra missionária. No lado direito de quem estava assentado no trono, e quem estava sentado no trono era o Deus Pai, o próprio Deus. Vi um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. Vi também um anjo forte clamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e de romper seus selos?
Mas no céu não havia ninguém, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou olhar para ele. Eu chorava muito, pois ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Nisso, vi em pé, entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro que parecia estar morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio e pegou o livro da mão direita de quem estava assentado no trono. Logo que pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação, e os constituísse reino e sacerdotes para nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Então olhei, e também ouvi a voz de muitos anjos, ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares de milhares e de milhões de milhões. Eles proclamavam em alta voz: o Cordeiro que foi morto é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Também ouvi todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra, no mar e tudo que neles existem, dizerem: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam: amém. Os anciãos também se prostraram e o adoraram. Meus irmãos e irmãs, esta cena é dramática. E é básico aqui para o nosso entendimento de que todos os povos o adorem, todos os povos se louvam, que nós temos uma figura, não os personagens aqui, como o próprio Deus Pai e Filho, mas há uma figura de proeminência que é o livro. E o texto está dizendo que tem um livro que é escrito por dentro e por fora, não é um livro impresso com papel como nós temos hoje, mas é um livro de pergaminho, feito de couro, um rolo, que foi escrito por dentro e por fora, e este livro escrito por dentro e por fora está na mão direita de Deus. O que isso diz para nós é que Deus tem o domínio de todas as coisas. Que você nunca se esqueça de que Deus tem o domínio sobre todas as coisas. Não são os governantes, não são os líderes dos países que estão em conflito no nosso mundo, não é a ONU, não é gente que tenha muito dinheiro, não são esses poderosos que o mundo está aí ovacionando, mas o nosso Deus, Ele tem o controle de todas as coisas, e o livro são os decretos de Deus, o livro são as determinações de Deus, o livro significa a vontade de Deus expressa na condução da história e de todas as coisas, e eu e você fazemos parte dessa história. Então, o desfecho, o desenrolar, é que Deus está com tudo em sua mão, Ele tem o domínio, mas os eventos que haveriam de acontecer precisariam então dar um start. Por quê? Porque não é somente a condução da história do mundo, é sim, mas é também a conclusão da redenção. É Deus determinando a maneira como todas as coisas acontecerão, para quê? Para que eu e você estejamos na presença dEle eternamente.
para que as coisas possam se desenrolar, se desenvolver, para a gente chegar a ter um corpo glorificado, para que tudo seja consumado e a gente esteja lá, e aqueles que não reconheceram Jesus como Salvador vão sofrer eternamente, os inimigos serão destronados, humilhados, mas nós estaremos com o Senhor e venceremos com Ele. Então aqui é a primeira figura do livro, e é o momento quando o texto diz que tem um anjo forte. Pensa no anjo forte. Cadê o Daniel? Não é pensar em anjo de academia, viu, Daniel? Não é um anjo que está... Mas o texto está dizendo que apareceu um anjo forte. E ele gritou: quem é? Procura! Quem tem condições de abrir esse livro? E o texto diz que há uma procura, uma pesquisa na terra e no céu. Nem Miguel, o anjo, nem o arcanjo, nem nenhum dos serafins, nenhum dos seres celestiais, nenhum ser humano, nenhum foi encontrado digno de abrir este livro. E quando vem a resposta, a procura, tem alguém? Não tem. O texto diz que João começa a chorar. E o texto diz, e ele mesmo relatando, que ele chorou muito. E qual era a razão do seu choro, da sua tristeza, quem sabe do seu desespero? A história vai parar aqui? Não teremos um desfecho? Ninguém vai ser digno de colocar essa história da redenção em andamento? Mas enquanto ele chorava, o texto vai dizer que um dos anciãos disse para ele: não chores, lá no versículo 5. Não chora porque tem um leão da tribo de Judá. Dá glória a Deus, irmão. Cadê a igreja? Vamos? Aleluia. Para de chorar porque tem o leão da tribo de Judá. Para de lamento porque tem alguém que tem as condições de realmente abrir este livro. O leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Davi. Aqui está falando da origem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio da tribo de Judá. Aqui é colocado como leão, porque quando Jacó foi abençoar os seus filhos, ele disse assim: Judá é um leãozinho, já colocando esta figura que seria absorvida, classificada de Jesus Cristo como leão. Morre como cordeiro, mas agora ele é o leão da tribo de Judá, com força e poder. E o texto vai dizer então que ele é a raiz de Davi, que ele venceu, e por isso ele pode abrir o livro e ele pode romper os selos. Mas a figura ainda continua, porque João disse que nisso que o ancião falou com ele, ele olhou e ele viu um cordeiro que parecia estar morto. Em outras versões, não é que ele estivesse ali deitado, dormindo, ferido, mas é que aquele cordeiro, em outras versões, nós temos a ideia de que ele tinha uma semelhança de que havia passado pela morte. São as marcas de Cristo, são as marcas que ele conservou, quem sabe ainda marcas de sangue que ele derramou por mim e por você. E o texto vai dizer que neste momento que ele olha este cordeiro, que tinha uma aparência de fragilidade, mas só aparência, sabe por quê? Porque ele tem 7 chifres, ele tem 7 olhos e tem 7 espíritos. O que isso significa? Isso significa que aquele cordeirinho manso, diante dos seus algozes, de Pôncio Pilatos, não abriu a sua boca, que tomou tapa e não reagiu. Ele ainda é o cordeiro, mas ele também é o leão. E estas figuras, que são clássicas do Apocalipse, que tem toda uma linguagem simbólica, é para mostrar que Jesus Cristo, como Pai, ele é onipotente, onisciente e onipresente. Chifre na Bíblia é sinal de poder. Toda vez que aparece, está ligado a um instrumento que fere, a um instrumento que exerce poder.
e ele tem 7 chifres, e nada pode deter o poder do Senhor Jesus Cristo. Ele tem 7 olhos porque ele enxerga tudo, então ele é onisciente. E os espíritos estão sobre toda a terra, porque ele também é onipresente. A figura que João vê é uma figura para dizer para mim e para você que aquele cordeiro que faleceu no meu e no seu lugar como manso, ele hoje tem poder para destronar todos os inimigos e o diabo. Eu gosto daquele texto que quando Jesus Cristo voltar, vai ter o anticristo fazendo sinais, prodígios. É aquele anticristo grandão. Porque, teologicamente, nós já temos vários anticristos ao longo da história. No final vai ter um poderoso, que vai fazer sinais e tal. Aí Jesus vai voltar e vai colocar esse anticristo no lugar dele. Como é que ele vai fazer isso? Você sabe. A palavra diz que com o sopro da sua boca. O que isso quer dizer? Jesus vai acabar com o inimigo sem esforço algum. O poder dele é tão grande que ele acaba com o inimigo soprando, com o sopro da sua boca. Então é esta figura que João está colocando para mim e para você, diante dessa realidade desse cordeiro, para mostrar que esse Jesus Cristo realmente, ele tinha toda a autoridade para abrir esse livro, retirar os selos e fazer com que os decretos de Deus fossem colocados em andamento. E o texto vai dizer que ele vai ao Pai, ele pega da mão direita de quem estava no trono, e logo que pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos pararam diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. O Senhor Jesus Cristo vai, pega esse livro, e ele abre, e ele começa a receber adoração. A adoração que é dada ao Pai no capítulo 4, agora passa a ser dada ao Filho também no capítulo 5. E esta adoração, e adoração que tem letra, adoração que tem mensagem, adoração que tem significado, já vai dizer para nós que, nesse contexto do que eles estão cantando, eles estão dizendo que esse Cristo, ele é digno de abrir esse livro e os seus selos, porque ele fosse morto, ele morreu, com o sangue ele comprou para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E aí a gente tem que pensar sobre isso. Existe toda uma linguagem matemática na redenção. Existe todo um formato econômico na redenção. E o texto diz que Jesus comprou. Se ele comprou, ele pagou. Qual foi a moeda? Qual foi o dinheiro? Criptomoeda? Dólar? Real? Ouro? Ele comprou com o seu próprio sangue. E ele derramou esse sangue comprando estas pessoas, e o texto vai dizer que ele fez isso para comprar o representante de cada raça, tribo, língua e nação existente neste planeta. Isso tem a ver com a obra missionária, isso tem a ver com aquilo que a gente experimenta, isso tem a ver com o tempo passado em que não havia brasileiro escrito no livro da vida. Você pode entender o livro da vida sem brasileiro? Pastor Milton, que tanto arde o coração por missões. Mas houve um dia, pastor Milton, que o livro da vida não tinha o nome escrito lá, de brasileiro. Porque no passado, quando só tínhamos aqui os índios, e depois chegaram os colonos, e depois chegaram os colonos trazendo também os africanos, e essa coisa toda foi se juntando,
nações que tinham o evangelho da graça, que sabiam do Cordeiro, do sangue derramado, da cruz, da pedra removida, do poder para salvar, da necessidade de todo ser humano, eles olharam para o Brasil e disseram: o brasileiro vai para o céu. E aí eles enviaram missionários para cá, e o evangelho chegou aqui como sementinha, um a um, pregação, abre a Bíblia, prega a palavra, João 3,16, os evangelhos, e vai comunicando, e o brasileiro vai se dobrando. Hoje nós somos a terceira nação do mundo em número de evangélicos. Então, assim como o Brasil, outras nações, outras etnias, o texto está dizendo: Jesus pagou o preço, derramou o sangue e Ele comprou. E Ele, ao comprar, Ele é dono e Ele leva para Ele. É muito interessante que esta linguagem econômica que a gente observa na história da redenção é aquela situação da dívida. Tem uma dívida. Quem aqui tem dívida? Não levanta a mão, não. Quem aqui já pagou carnê das Casas Bahia? Pode levantar se você quiser. Vamos colocar diferente. Não vou dizer que você pagou. Não há nenhum problema. Eu vou dizer assim: eu já paguei carnê. Quem aqui já pagou carnê de 60 prestações? Olha aí. É um sufoco ou não é? Não acaba nunca, né? Tem prestações que são mais do que isso. Hoje não tem mais aquele carnê físico, mas também tem as dívidas, tem as parcelas. E o que a dívida faz com aquele que é devedor? Ela pressiona, ela tira o sono às vezes uma pessoa extremamente endividada que não consegue pagar, ela passa vergonha. Gente, crente com nome no SPC é pecado. Sabia disso? O crente não pode ter o seu nome protestado, nem anotado lá com anotações, a menos que ele seja enganado, mas ele deve ter o controle de todas as coisas e assumir dívidas que ele possa pagar. Mas às vezes acontece com algumas pessoas. Então o que essa dívida faz? A linguagem da redenção diz para mim e para você que todo ser humano tem um carnê para pagar que nunca acaba. E não adianta se ele ficar pagando, ele nunca vai quitar. Porque a dívida do nosso pecado nós não conseguimos. Pode ter o dinheiro que for, pode ter aí a obra que alguém consiga realizar, nunca vai ser suficiente. A única coisa que pode ser paga, essa dívida que nós temos, é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Isso está na oração do Pai Nosso: perdoa-nos as nossas dívidas, Pai, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Isso está na teologia paulina, Romanos 3,23, porque o salário, é dinheiro. O pagamento do pecado, o que é? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então nós temos esse texto de Apocalipse concordando com os outros textos, que esse Jesus como Cordeiro pagou o preço da nossa redenção para nos levar então a ter a salvação no Senhor Jesus Cristo. Interessante também que este Jesus, ele hoje está reinando no céu e na terra, porque o Pai concedeu a ele essa autoridade. Quando Jesus Cristo, por ser digno, por ter sido obediente até a morte, como diz Filipenses no capítulo 2, não teve por usurpação ser igual a Deus, e sendo obediente até a morte, morte de cruz, Deus o exaltou soberanamente. Então Jesus, ele é hoje soberano. Talvez, e eu não quero complicar, pastor Milton, se eu complicar depois você conserta,
Mas no momento em que o pai tem o livro, e tem alguém digno para abrir o livro, e era a função dele, e o pai concede, este é o momento que o pai está dando autoridade ao filho para reinar. Lembram da grande comissão, Mateus 28? O que Jesus diz? Todo poder, todo poder me foi dado no céu e na terra. E ele recebeu esse poder dado pelo Pai. Não usurpou, mas o Pai concedeu este poder. E neste momento que o Pai concede a ele o livro, que ele passa a abrir os selos, Jesus está comandando a história. É muito interessante o texto de 1 Coríntios capítulo 15, e eu queria que você olhasse esse texto de 1 Coríntios capítulo 15, que Paulo está falando da ressurreição desde o versículo 20, aí ele vai falar a respeito da vinda de Cristo, e no verso 24 ele diz assim: então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, quando houver destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. É interessante, o Pai deu ao Filho, o Filho está conduzindo a história, os selos do capítulo 6, que a gente não vai observar aqui nesse final de semana, apenas um dos selos. Esses selos, eles estão sendo abertos ao longo da história, e depois que Jesus concluir todas as coisas, ele vai devolver ao Pai, quando ele consumar todas as coisas, quando ele vier nos buscar, quando a gente chegar no céu. E Paulo está falando isso aqui, observa a sequência do que ele diz: então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, quando houver destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Porque é necessário que ele reine até que tenha posto, e esse até que é necessário que ele reine, está falando de Jesus. É necessário que Jesus reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte, pois sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Mas quando diz todas as coisas que lhe estão sujeitas, é claro que isso não inclui quem lhe sujeitou todas as coisas. O Pai não está sujeito ao Filho. Todas as coisas estão debaixo de Jesus, menos o Pai. E é o que Paulo está dizendo aqui. E ele vai dizer assim: e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, verso 28, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. E isso vai acontecer na eternidade. Então é esta figura que nós temos aqui, desta vitória total e completa do Senhor Jesus Cristo. É isso que nós temos também como lembrete lá em Efésios, no capítulo 4. Gosto muito deste texto, quando diz que Jesus desceu, depois subiu, aí desceu, subiu. E é um texto com um significado muito interessante. Verso 7 do capítulo 4: mas a graça foi concedida a cada um de nós, conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito: subindo para o alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que também subiu muito acima de todos os céus, para preencher todas as coisas. E depois o verso 11 e o seguinte, colocando a respeito dos dons espirituais. Esse Jesus que desce é a encarnação. Aí que você lembra do Natal. Ele estava lá na glória, ele desceu. E aí ele vai às partes mais baixas da terra. É a morte dele, é o sepulcro. Mas ele não viu corrupção, segundo o texto do Salmo. E ele é ressurreto. E depois de cumprir a missão aqui, ele sobe novamente para estar diante do Pai. Esta é a figura do Salmo 64. Esta é a figura que os antigos, quando o rei voltava de uma batalha
e ele sujeitava os seus inimigos. Quando os reis, naquele contexto de muita luta, um mundo bélico, cidades fortificadas, guerras para todo lado, e quando o rei saía, criava uma instabilidade, o rei está fora guerreando, mas quando ele voltava vencedor, ele entrava na cidadela, ele entrava na cidade em cortejo da vitória, com os seus cavalos, com os seus exércitos, mas ele trazia aquele povo que havia sido vencido, muitas vezes amarrado, aprisionado, e ele entrava na cidade trazendo aquele povo que era uma ameaça completamente subjugado. O que isso comunicava quando eles traziam prisioneiros? Eles diziam assim: olha, nós não deixamos eles fugirem para se reagruparem, e eles estão aqui sob o nosso domínio. Por quê? Porque esse inimigo vencido nesta batalha nunca mais oferecerá perigo ao nosso reino. E esse texto está dizendo que a vitória de Cristo na cruz e a sua ressurreição ao terceiro dia, ele venceu completamente o diabo e os seus anjos e todos os poderes do maligno. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão, a tua força? Tragada foi a morte na vitória. Então, aquilo que afligia, aquilo que seria o pagamento dos nossos pecados, Jesus Cristo consumou na cruz, pagando o preço da nossa redenção, mas também vencendo a morte. E esta é a figura que nós temos aqui também no capítulo 5 de Apocalipse. Como é que a gente conclui isso? Eu quero concluir olhando um selo. Porque todo esse capítulo é a coroação de Jesus, e ele é legitimado com poder para domínio, para reinar e para conduzir a história. A figura é um livro, e ele vai abrir o primeiro selo. Poderia falar aqui dos 7, não dá tempo. O 7 vai abrir as trombetas, depois trombeta vai abrir outra sequência. A gente tem 7 sequências no Apocalipse falando da mesma história. Não é uma coisa cíclica, nem é uma continuação da outra, é uma repetição. Muita gente se enrola no Apocalipse por causa disso. Mas o texto diz, no verso 6, que Jesus abriu o primeiro selo. Olha o que aconteceu, olha aí na sua Bíblia. Vi, quando o Cordeiro abriu, um dos 7 selos. E ouvi um dos 4 seres viventes dizer, com voz de trovão, vem, chamou João para ver. Olhei e vi um cavalo branco, e seu cavaleiro segurava um arco. Foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu como vencedor e decidido a vencer. Qual é o significado que nós temos neste primeiro selo? O que significa este cavalo branco? O que significa este cavaleiro que tem um arco? Há uma linha de interpretação escatológica que diz que esse primeiro cavaleiro branco é o anticristo. E não é o anticristo. E sempre que o branco aparece em Apocalipse é sinal de pureza. Esse primeiro selo significa a abertura com este cavalo branco, esse cavaleiro, que ele sai, olha o texto, e ele sai, foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu como vencedor, decidido a vencer. Primeiro selo é a pregação do Evangelho. Porque 10 dias depois da ressurreição, Jesus mandou o Espírito Santo, Atos 2. Lembram disso? E neste momento, que ele lá no céu, revestido de autoridade, abriu o selo, o primeiro selo ele está dizendo para a igreja, pode falar da minha morte e da minha ressurreição. Conta para todo mundo, prega o Evangelho, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra.
Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Antes disso, Jesus falou o quê? Não saiam de Jerusalém, fica aí, é para pregar agora? Não, é porque tem que fazer agora, oração. 10 dias orando no cenáculo, 40 dias que Jesus apareceu, seminário intensivo, pós-graduação do discípulo, onde Jesus deu a eles a didaquê, a doutrina dos apóstolos, ele aprofundou os temas, e aí ele sobe, manda ficar orando, e quando vem o Espírito Santo, o primeiro cavalo, ele está neste momento, há 2000 anos atrás, para dizer, agora fala, por quê? Porque esse evangelho não tem como dar errado, amém? Não tem como dar errado, ele é vencedor, ele sai para vencer, ele é vitorioso, ele tem uma flecha que ele acerta o alvo, e nenhuma palavra, a palavra de Deus, ela não volta vazia. Quando a gente observa que neste momento, que a igreja é autorizada, a igreja foi autorizada a pregar quando? Quando chegou o Espírito Santo. As línguas, os idiomas não seriam mais barreiras. Eles foram capacitados pelo Espírito Santo, eles saíram pregando. Aí Pedro simplesmente vai explicar que eles estão cheios do Espírito Santo, explicando a profecia de Joel, só para dizer, 9 da manhã, que não estão bêbados, 3.000 convertidos, aleluia. 3.000 convertidos, a primeira mensagem de Pedro. Depois 5.000, depois já perderam a conta, e a igreja pregando o evangelho e avançando sobre as nações, aquela expansão geográfica e étnica de Jerusalém, Samaria, Judéia, confins da terra, acontecendo de maneira concomitante. Por quê? Porque este evangelho do Senhor Jesus, ele tem todo o poder. E ele faz a obra no coração dos pecadores. Eu me lembro de um fato verídico, no interior, um dia chuvoso, culto no domingo, por volta das 18 horas, uma cidade pequena, e deu uma chuva tão grande que o pastor chegou com o sapato na mão, as calças arregaçadas, com a esposa, e ia começar o culto, só tinha o pastor e a esposa, como eu e a Silvia. Só o pastor e a esposa. E nenhum membro da igreja apareceu, ninguém, porque era uma chuva. O pastor falou, a plateia está cheia, né? Já diz, cadê o Levi? Soren Kierkegaard, a plateia está cheia porque é para Deus, não é isso mesmo? E ele falou para a mulher, vai para o piano, prelúdio. Toca aí, porque a gente está fazendo para Deus. E eles conduziram o culto como se o templo estivesse lotado. Aí tocou o prelúdio, aí eles cantaram, louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus. E cantaram, foram cantando hinos, e aí teve o dízimo, ele foi lá e deu o dízimo. Aí ele pregou, fez apelo, porque o sermão era evangelístico. Fez apelo, tocou um outro hino, orou, foi embora para casa. Anos depois, coisa assim de 8 anos depois, ele estava numa outra região do estado, pregando numa conferência só de pastores. Quando ele terminou, levantou um pastor e falou assim, pastor, eu queria 2 minutos para dar um testemunho. Eu me converti com o senhor pregando. Ele não tinha nenhuma visão, não lembrava da fisionomia, falou, é mesmo, mas eu não lembro como é que foi. E o pastor disse, falou, olha, era na cidade tal, um dia, e eu estava passando, estava de passagem para um outro lugar, e deu uma chuva, e não tinha nenhum lugar para me proteger. Tinha a marquise de uma igreja. E eu fiquei na marquise da igreja, para me proteger um pouquinho da chuva, o vitrô estava aberto, eu olhei lá, e tinham só 2 pessoas, eu achei que era um pastor maluco. Porque cantaram lá 2 pessoas, o senhor cantou e tal, e o senhor pregou, e o senhor fez apelo. E naquele dia eu me converti ao Senhor Jesus. Fui embora, nem falei com o senhor, o Espírito Santo continuou a obra, eu fui chamado para o ministério. Hoje eu sou pastor e eu pastoreio a igreja tal. A palavra não volta vazia.
Pastor Milton esteve na Malásia, agora na Malásia mesmo? Nós estivemos lá o ano passado é que a gente está com 2025 ainda na mente, né? 2024 em dezembro, Silvia estava comigo. A China, nós temos a cada dia, e eu já falei isso aqui há muito tempo atrás, né, João? 27 mil convertidos em média por dia, num país comunista. Esse número ele é oscilante, até porque a perseguição na China aumentou bem mais agora nos últimos anos. Mas há um contexto de conversões de maneira assim, em quantidade, nas igrejas underground, nos pequenos grupos, aqueles grupos que os pastores estão cuidando das pessoas de madrugada. Tem pastor na China que pastoreia uma igreja com 300 membros e ele vai em cada grupo, não tem templo, não tem ajuntamento, e ele vai simplesmente um rodízio. 11 da noite numa casa, escondido, sai, vai para uma outra, vai para outra, e ele amanhece o dia, e os irmãos colocam o despertador, porque o pastor vai chegar 5 da manhã, aí tem aquele culto, 6 horas já não tem mais. E quando ele faz o culto ali naquele pequeno grupo, ele vira e fala assim eu volto daqui a 3 meses. Então, na sequência, você dirige, e eles vão fazendo. E ele pastoreia. Eu lembro de uma imagem, também passei aqui, de uma igreja que era assim e que tinha necessidade de juntar todo mundo. Não podia por causa da perseguição. O que eles fizeram? Eles contrataram um passeio de barco. Lembra, João? Aquele vídeo? Um passeio de barco para sair em alto mar, porque ali o governo comunista chinês não iria surpreendê-los. E quando eles estavam já em alto mar, alguém puxou o violão. Aí o pastor falou assim: meus irmãos, som na caixa, porque aqui Deus, os anjos e os peixes nos ouvem. E eles puderam celebrar por causa da perseguição. A gente tem vários cases, a gente tem várias informações para mostrar que nós precisamos fazer, não vou dizer fazer valer a pena, mas valorizar o sacrifício do Cordeiro. Ele comprou você, Ele pagou a tua dívida, Ele vai te dar a vida eterna no céu, e Ele já está aí contigo, diga amém. Quem tem Jesus, quem tem o Espírito Santo, levanta a mão, por gentileza, já está aí. Quando sai, não sai mais. Jesus não te larga mais, o Espírito Santo não te deixa mais, Deus Pai, a Trindade, você está pego, vai viver eternamente com Ele, amém? Vai ser bom ou não vai? Vai ser ótimo. Mas tem tanta gente que ainda não conquistou isso, ainda não recebeu isso. E nós precisamos fazer isso através da obra missionária. Eu estive 2 vezes na China e tenho um amigo chinês, um pastor chinês, o Peter, já esteve aqui no Brasil algumas vezes, o Milton conheceu. Você também pregou no congresso em Salvador, o Peter, no nosso congresso da Ordem. E nós fomos à Malásia em dezembro de 2024. Fazer o quê? Ele conseguiu tirar da China 30 pastores perseguidos. Alguns estavam com medo de ser presos na hora de voltar no aeroporto. E esses pastores nunca tinham sido consagrados. Eles fizeram seminários, teologia, de maneira muito precária, mas eles precisavam ser consagrados e investidos de autoridade pastoral. Eu fui convidado como presidente da ordem, pastor Daniel Ventura, o nosso executivo, estava lá o João Marcos, o Alexandre, o nosso gerente de missões, e aqueles pastores foram em 3 dias de conferência que a gente pôde pregar, conviver com eles, gente simples, gente humilde, e eles foram consagrados pastores e vão ter uma associação com a nossa ordem dos pastores batistas do Brasil. O Peter falou assim: a gente não é organizado, a gente quer o DNA da Convenção Brasileira, que eles querem copiar, e eles querem criar a primeira associação batista da China. E foi um momento assim muito especial. E sabe o que está acontecendo? Os chineses estão no mundo todo.
Então, hoje tem um movimento chamado a diáspora chinesa, e os movimentos da diáspora, e esses pastores chineses, alguns sairão da China para pregar para chineses aqui em São Paulo, para pregar em chineses no interior do Brasil, para pregar no Peru, onde há uma concentração de chineses enorme, no Uruguai, em vários lugares, e nós vamos espalhar essa mensagem do Evangelho. Nós temos que valorizar essa obra de que Cristo fez na cruz do Calvário, por mim e por você, mas também levar este Evangelho às nações. Eu sei muito bem que essa igreja ama missões mundiais, missões nacionais, ama o estado de Goiás, não é isso, Nilton? Sabe servir, mas que Deus esteja enchendo o teu coração de esperança nesta celebração de aniversário, porque Jesus pagou o preço da nossa redenção e nós precisamos contar isso a todas as pessoas. Abaixe a sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero orar por você. Esse é o momento que eu gostaria que você agradecesse o Cordeiro. A gente vai cantar um cântico que fala que a gente foi perdoado. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Então, que o Espírito Santo traga à sua mente, o seu coração, gratidão por uma obra de redenção que chegou para você e que vai dar frutos até a vida eterna. Senhor, muito obrigado. Continues, Pai, recebendo nosso louvor, nossa adoração. Obrigado por Jesus. Ele foi o único digno de abrir o livro, de tirar os selos, de conduzir a história. A história não acabou. Ainda tem muitas coisas, tem outros selos com outros cavalos, tem representação da guerra, a paz que é tirada do mundo, e a gente está vendo isso aumentando, incidências de guerras no nosso planeta. A gente tem outro selo com outro cavalo que apresenta a inflação, a fome, um denário que vai comprar só cevada, está no texto. São as dificuldades, Pai. E tem os movimentos do Senhor, na Tua permissão, que trazem juízo, os Teus alertas. A natureza geme, os terremotos, os furacões, as tempestades, ventanias. Quando a natureza se manifesta, eu sempre observo que o Senhor está dizendo: eu estou aqui, eu ainda estou aqui, eu ainda tenho o controle. Então, Senhor, que o Senhor receba o louvor da Tua igreja nesta hora. E mesmo que aconteçam situações difíceis na nossa caminhada mais à frente, o Senhor estará conosco, Pai. Aqueles que pagaram com a vida, os mártires, aqueles que tiveram prejuízos, sofreram infâmias, mas eles serão honrados pelo Cordeiro também. Obrigado por tudo, Senhor. E receba, Pai, o nosso louvor e a nossa adoração, em nome do Cordeiro Jesus.